Amantes ou vítimas inocentes? No dia 7 de abril de 2024, em Ulan-Ude, República da Buriácia, foi realizado o concurso de beleza Mrs. Buriácia. Na categoria Mrs. Top Model, a vencedora foi Ceceg Buinova, mãe de 2 filhos de 30 anos. Seu sucesso imediatamente lhe trouxe fama em todo o país. Mas isso não durou muito. Apenas 4 dias após o concurso, a mulher desapareceu sem deixar rastros. Desde então, já se passaram 4 meses sem nenhuma notícia sobre ela. Investigadores, familiares e moradores preocupados de Ulan-Ude estão tentando encontrar a desaparecida, mas quanto mais a investigação avança, mais perguntas surgem. O misterioso desaparecimento de Ceceg gerou muitas teorias e rumores assustadores. Hoje vamos tentar entender o que pode ter acontecido com a vencedora do concurso de beleza da Sibéria Oriental. No dia 11 de abril, Ceceg entrou em contato com seu marido Boris, que estava em uma viagem de trabalho, e pediu para ele transferir dinheiro para comprar mantimentos. Depois ela disse que iria cuidar das tarefas domésticas. Boris tinha certeza de que a esposa ficaria em casa, mas acabou sendo diferente. Naquela noite, Ceceg decidiu ganhar um dinheiro extra por conta própria. Às vezes, ela trabalhava como taxista em seu Mitsubishi Outlander para melhorar um pouco o orçamento da família. Apesar dos trabalhos extras frequentes, o dinheiro ainda não era suficiente. Boris era contra ela trabalhar como taxista, especialmente à noite. Mas Ceceg o tranquilizava, dizendo que estava tudo sob controle e que nada de ruim poderia acontecer com ela. Às 20 horas, Ceceg saiu de casa e, 1h30 depois, seu turno como taxista chegou ao fim. Por volta das 22 horas, ela se encontrou com as amigas para tomar um café. Após um breve encontro, todas voltaram para casa. Ceceg disse que também estava indo para casa para ficar com os filhos. Ela ligou para os filhos e avisou que logo estaria em casa. No entanto, isso não aconteceu. Em vez disso, ela foi até o shopping Absolute, onde um jovem entrou em seu carro. As câmeras de vigilância registraram que Ceceg e o desconhecido ficaram no carro por cerca de 1 hora. Depois, mais uma pessoa se juntou a eles. Depois disso, o carro saiu do estacionamento em direção ao bairro Sotiekvartali. Desde então, ninguém mais viu Ceceg. Além disso, ficou sabido que junto com ela também desapareceu um certo Stanislav Norboev. Darmaeva Ceceg nasceu em 8 de julho de 1993 na aldeia de Tashir, distrito de Selendinsky, República da Buriácia. Sabe-se pouco sobre sua infância, mas uma coisa é certa: Ceceg era uma criança muito ativa. Ela se interessava por dança e esportes, especialmente vôlei, que a ajudou a desenvolver disciplina e vontade de vencer. Após terminar a escola, Ceceg mudou-se para a capital e ingressou na Universidade Estadual da Buriácia, que concluiu com sucesso em 2015. Em seguida, ela se registrou como empresária individual e começou a trabalhar com vendas. Extensão de cílios. Até hoje é possível encontrar na internet seus anúncios divulgando esses serviços. Após estudar diferentes áreas de negócios, em dezembro de 2022, Ceceg abriu uma loja de roupas infantis e, nas horas vagas, trabalhava como motorista particular. A vida pessoal de Ceceg era aberta e compreensível. Ainda nos tempos de estudante, ela se casou e passou a usar o sobrenome Buinova. No casamento, o casal teve 2 filhos, Kirill e Alexander, que em 2024 completaram 9 e 8 anos, respectivamente. Ceceg era uma mãe carinhosa, educava os filhos com amor e atenção. Seu marido Boris raramente aparecia nas fotos, talvez por não gostar de ser fotografado. Ele trabalhava em uma organização de captura de cães abandonados e, anteriormente, havia servido nas forças de segurança. Falavam dele de forma positiva. Boris apoiava sua esposa e a amava. Dizem que o casal nunca brigava. Pelo menos, ninguém nunca viu isso. Ceceg compartilhava ativamente sua vida nas redes sociais, publicando posts sobre viagens a Moscou, São Petersburgo, Turquia, Tailândia e Cuba, sempre acompanhados de fotos vibrantes. Ela gostava de se vestir com estilo, cuidar de si mesma, frequentar a academia e se divertir. Ela era frequentemente vista em restaurantes locais, clubes e bares de karaokê, mas sempre se comportava com dignidade. Ceceg valorizava uma vida bonita e um estilo de vida social. Ela sabia se apresentar, sempre usava roupas da moda, fazia uma maquiagem bonita e frequentemente organizava sessões de fotos profissionais.
Em determinado momento, Cecek decidiu participar de um concurso nacional de beleza. Ela passou facilmente pela fase de seleção e ficou entre as concorrentes. Durante os 2 meses de preparação, ela compartilhava detalhes nas redes sociais, mostrando os bastidores do concurso, as masterclasses, os treinos e muito mais. A final do concurso aconteceu no dia 7 de abril. Cecek se esforçou ao máximo para se destacar no palco e até realizou um antigo sonho, cantou diante de uma grande plateia. Eu sou a minha família, meu marido, meus filhos e meus entes queridos, que estão sempre ao meu lado e me apoiam em tudo. Eu me alegro com a vida, com cada novo dia, e acredito que cada um de nós deve ser feliz e encher a vida de emoções vibrantes. Para mim, felicidade é a minha família. Todos os dias, eles me dão novas emoções, sorrisos, seu amor e seu carinho, disse Cecek durante sua apresentação. O júri concedeu por unanimidade a Cecek o título de Mrs. Top Model. Ela esperava que a participação no concurso fosse o início de sua trajetória na carreira de modelo. Mas apenas alguns dias após o concurso, Cecek desapareceu sem deixar rastros. As flores recebidas no evento nem tiveram tempo de murchar. A notícia do desaparecimento da rainha da beleza se espalhou instantaneamente. O primeiro a soar o alarme foi seu marido, que naquele momento estava em Khabarovsk. No dia 12 de abril, ele enviou para Cecek várias fotos da viagem, mas não recebeu resposta. Durante o dia, ela não entrou em contato. Então ele ligou para a sogra e pediu que ela fosse até a casa para verificar a situação. O vilarejo Gorky ficava nos arredores de Ulan-Ude. Quando a sogra chegou, ela descobriu que as crianças tinham ficado sozinhas e que Cecek não estava lá desde a noite anterior. Ao saber disso, Boris imediatamente pegou um voo para Irkutsk e de lá seguiu de carro para casa. Na manhã do dia 14 de abril, ele já estava no local. Nesse momento, os familiares já haviam procurado a polícia. A polícia não perdeu tempo e rapidamente organizou as buscas. Voluntários e membros do grupo de busca e salvamento, Liza Alert, também se juntaram à operação. Na noite de 12 de abril, começaram a circular nas redes sociais avisos sobre Buinova. Enquanto os especialistas traçavam sua rota, cartazes eram colados por toda a cidade e informações eram coletadas. Mais de 500 pessoas participaram das buscas. Eles vasculharam várias áreas, Vakmistrova, o povoado de Medvedchikovo, os bairros Centésimos, a floresta e as margens do rio. As primeiras pistas surgiram na zona industrial. Os voluntários, ao inspecionarem o local, encontraram um colchão, debaixo do qual havia roupas masculinas e femininas. Perto dali, na grama, havia manchas de sangue visíveis. Entre os itens encontrados estavam uma meia calça feminina preta, jaquetas masculina e feminina, uma camiseta, roupa íntima masculina e uma bolsa esportiva. No bolso da jaqueta masculina foram encontrados as chaves de um carro Nissan, chaves de um apartamento e uma carteira de motorista em nome de Stanislav Norboev, de 26 anos. É importante notar que naquele momento, as pessoas que encontraram esses objetos ainda não sabiam que Stanislav também havia desaparecido junto com Cecek. Ninguém de seus familiares suspeitava disso, e a irmã de Stanislav, Nadezhda Boldanova, só soube de seu desaparecimento após a descoberta dos pertences. Quando o nome de Stanislav Norboev surgiu inesperadamente na investigação, sua mãe ficou chocada. Ela contou que viu o filho na noite de 11 de abril. Ele foi até a casa dela para jantar, depois recebeu uma ligação de alguém e saiu. Stanislav não disse quem havia ligado para ele, mas estava de bom humor e disse que iria para o seu apartamento descansar. A mãe notou que, a princípio, ele estava com roupa de trabalho, mas depois se trocou e saiu. Ele era um bom aluno, sempre alegre. Formou-se na Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Tecnologia e Gestão da Sibéria Oriental. Era apaixonado por futebol, serviu no exército e trabalhou na administração de estradas. Os familiares descreviam Stanislav como uma pessoa calma e sensata, que levava uma vida saudável e praticava esportes. Ele tinha muitos amigos. No início de abril deste ano, Stanislav saiu da casa da mãe e alugou um apartamento nos bairros Sochi. Ele explicou sua decisão dizendo que queria construir um novo relacionamento e formar uma família. Ele não contou mais a ninguém sobre sua vida pessoal. Logo ficou sabido que Stanislav Norboev e Cecek Buinova se encontraram não por acaso.
Havia algum tipo de ligação entre eles, mas as circunstâncias exatas permaneciam desconhecidas. Os parentes dos desaparecidos decidiram descobrir como eles estavam ligados. Existiam duas versões principais. Segundo Ekaterina, amiga de Cezek, elas se conheceram cerca de uma semana atrás em uma boate. Na noite anterior ao fechamento do local, Stanislav convidou Cezek para uma dança lenta e depois a encontrou nas redes sociais e começou a mandar várias mensagens para ela. Cezek contou à amiga que não trocou contatos com ele, mas Stanislav foi insistente e queria continuar conversando. Em entrevista, Ekaterina destacou: ele sabia que ela era casada e tinha filhos. O comportamento dele causava preocupação. Além disso, mais tarde ficou claro que Cezek não era a única para quem ele enviava mensagens. Outras mulheres também foram encontradas. Familiares e conhecidos de Stanislav tentaram dissipar as dúvidas, afirmando que ele era uma boa pessoa e não poderia sequestrar alguém, muito menos cometer algo mais grave. Ao mesmo tempo, outra amiga afirmou que Cezek e Stanislav se conheceram muito antes. Eles se encontravam com frequência nos treinos, já que ambos eram apaixonados por vôlei. Havia ainda outra versão. Realmente surgiram sentimentos românticos entre eles, dos quais Boris ficou sabendo. Supostamente, o marido de Cezek não conseguiu aceitar a traição e decidiu puni-la. Talvez algo tenha saído do controle e, em vez de apenas assustar os amantes, ele os matou. Ou talvez, desde o início, suas intenções fossem muito mais cruéis. Essa teoria também era confirmada por outros fatos, que viriam a ser conhecidos mais tarde. Por isso, a investigação não confiava em Boris e o considerava o principal suspeito. Em sua entrevista, Boris contou que o comitê de investigação se recusava a cooperar com ele. Eles não me dão nenhuma informação, nem mesmo sobre os resultados das perícias. Por exemplo, encontraram um brinco, mas não me avisaram e nem me chamaram para o reconhecimento, reclamou ele. Boris também informou que apreenderam um vídeo do seu celular. Segundo ele, se realmente estivesse envolvido, já estaria preso. Quem me acusa, esse é o direito deles e os erros deles, declarou ele. Os familiares de Cezek estão convencidos de que Boris é inocente, apontando para os planos que tinham juntos. O casal estava reformando a casa e sonhava com o terceiro filho, uma filha. Assim que Boris voltou para casa, ele imediatamente começou a procurar por conta própria. Conhecidos da família têm certeza de que estão tentando caluniar Boris. No terreno baldio, onde os pertences foram encontrados, também foram descobertas manchas de sangue. Mais tarde, foi determinado que o sangue pertencia a Stanislav Narboev. Alguns dias após o início da investigação, o carro de Cezek foi encontrado. O veículo estava estacionado com as placas removidas no pátio de uma das casas. Uma moradora do prédio de número 60, na rua Stolbovaya, notou um carro parecido com o que mostraram nas notícias e informou sobre isso. A mulher observou o carro pela janela durante vários dias, mas o dono nunca apareceu. Boris, ao chegar ao local, reconheceu o carro de sua esposa, mas não havia nada dentro. Durante a inspeção, foram encontrados areia, poeira e um galho no interior do carro, o que indicava que o veículo poderia ter estado em um terreno baldio. Nos vidros e na porta do motorista, do lado de dentro, havia vestígios de sangue e no porta-malas estavam as placas removidas. Após a perícia genética, foi confirmado que o sangue pertencia a Cezek. Infelizmente, não foi possível determinar quando exatamente o carro apareceu ali. Por isso, basearam-se no depoimento da testemunha. Após analisar as gravações das câmeras de vigilância, os especialistas começaram a reconstruir a cadeia de eventos. De acordo com os dados do serviço de táxi, às 20h52, Cezek concluiu o último pedido na rota Barnaulskaya-Armavirskaya. Às 20h57, ela ligou para uma amiga e sugeriu se encontrarem. Elas combinaram de se encontrar perto da floricultura Krona, na rua Baltakinova. Lá, elas ligaram para mais uma amiga e depois foram a um café. Após o encontro, as amigas se despediram. Em vez de ir para casa, às 22h41, Cezek foi até o shopping na rua Babushkina, número 158. 4 minutos depois, Stanislav Norboev chegou até ela e entrou no seu Mitsubishi preto. Eles ficaram no carro por cerca de 1 hora. Depois, mais uma pessoa se juntou a eles, e então partiram em direção desconhecida. Às 12h19 da noite, as câmeras registraram o carro no cruzamento das ruas Babushkina e Rinchina, seguindo em direção à rua Domostroitelnaya.
Depois disso, o rastro do carro desapareceu. Também foi possível estabelecer que, às 12h44 da noite, Cezek entrou pela última vez no seu Telegram e 1 hora depois, seu carro estava voltando em alta velocidade. No dia 12 de abril, às 6h28 da manhã, o telefone celular de Cezek foi registrado na rua Sokianova, número 5, próximo ao local onde mais tarde encontraram seu Mitsubishi. Com o surgimento de novas evidências, a esperança de encontrar os desaparecidos com vida rapidamente se dissipou. Uma das principais questões que permanecia era a identidade da terceira pessoa que entrou no carro. Os investigadores ainda não revelam seu nome, mas há informações de que ele trabalhou anteriormente na polícia. Essa versão surgiu depois que os seguranças da zona industrial, onde anteriormente foram encontrados os pertences, relataram os acontecimentos daquela noite. Maquinistas de trens que passavam notaram um carro em um terreno baldio por volta da 1 da manhã e viram uma pessoa perto dos trilhos de trem. Por questões de segurança, eles informaram a chefia sobre o ocorrido. Vários seguranças foram até o local para averiguar a situação. No carro estava um homem de boné. Quando os seguranças lhe perguntaram o que ele estava fazendo ali, ele respondeu que o carro havia quebrado e apresentou uma identificação de policial. Quando os seguranças tentaram verificar a área ao redor, o carro de repente partiu e foi embora. Mais tarde, os seguranças reconheceram o carro como o veículo de Cezek. Infelizmente, eles não conseguiram se lembrar da aparência do homem nem dos dados indicados na identificação, alegando má visibilidade e o fato de ser noite. Muitos indícios apontavam que a identidade do terceiro passageiro não era por acaso, incluindo o local onde o carro estava, em um ponto cego das câmeras de vigilância. Algum tempo depois, o popular programa Malakhov, do canal de televisão, começou a investigar o caso. Durante o programa, foram discutidas várias versões do ocorrido com a participação de familiares dos desaparecidos e especialistas. No entanto, o mais significativo foram as imagens únicas das câmeras de vigilância exibidas pela primeira vez. No vídeo, é possível ver um carro parecido com o de Cezek, entrando em um terreno baldio e parando. Várias pessoas saem do carro. Em seguida, começa uma certa atividade que lembra uma briga. Uma das pessoas cai, outra arrasta algo para longe do carro. Depois, o homem que estava arrastando algo volta para o carro e vai embora, mas 45 minutos depois, retorna. Mais tarde, 2 desconhecidos se aproximam dele, então os faróis do carro se apagam e a gravação é interrompida. Talvez essas imagens ajudem a lançar luz sobre o caso confuso e deem um novo impulso à investigação. Além disso, o caso do desaparecimento de Cezek Stanislav ainda apresenta muitas estranhezas. Na noite de 11 para 12 de abril, perto do local onde encontraram as evidências, construções rurais pegaram fogo. Existe uma versão de que isso foi feito intencionalmente para destruir vestígios. Além disso, no dia seguinte, pessoas desconhecidas concretaram o local onde supostamente estava o carro de Cezek com 3 passageiros. Tudo isso indica que o caso está envolto em mistério e que alguém está deliberadamente tentando impedir sua elucidação. Até o dia 17 de abril, centenas de voluntários vasculharam a área ao longo da rua Domostroitelnaya e toda a zona industrial, incluindo prédios abandonados, ravinas, áreas florestais e terrenos baldios. As buscas na área do rio foram dificultadas pelo degelo, mas apesar disso, a operação de busca continuou. Naquele momento, mais de 2.000 cartazes haviam sido colados em Ulan-Ude e um grande número de pessoas havia sido entrevistado. No entanto, assim que cidadãos preocupados de outras regiões começaram a chegar à cidade, o grupo de busca Lisa Alert anunciou a suspensão de suas atividades. Em sua postagem na rede social, a liderança da equipe explicou que, em 5 dias, sua equipe realizou um enorme volume de trabalho. "Nós não estamos encerrando as buscas", dizia a mensagem. "As buscas por Cezek Stanislav continuam. Estamos prontos para trabalhar com novas evidências e sair em missões autônomas." Durante esse tempo, na área de buscas foram encontrados vários objetos que poderiam pertencer a Cezek: botas femininas, um cigarro eletrônico e um gorro. No entanto, até o momento, apenas uma jaqueta masculina com documentos e chaves foi oficialmente confirmada. É possível que os demais achados não tenham relação com o caso, ou que as informações sobre eles não estejam sendo divulgadas. Os voluntários observaram que há muito lixo e entulho no terreno baldio, o que dificulta bastante a inspeção.
As buscas por Cecek Buinova e Stanislav Norboev continuam, mas agora são realizadas apenas pelos familiares. As famílias dos desaparecidos uniram seus esforços, apesar das suspeitas que surgiram em relação a Stanislav. Os familiares e seus conhecidos continuam as buscas após o trabalho e nos fins de semana. Somos cerca de 10 pessoas. As pessoas ligam, querem saber dos resultados, se preocupam, oferecem ajuda. Agora, quem está cuidando disso são as forças de segurança, os familiares e os amigos. Claro, gostaríamos de reunir novamente os voluntários e percorrer os lugares. As crianças estão esperando pela mãe. Dissemos a elas que ela apenas viajou, contou Svetlana Mitipova, tia de Cezek. Nina Narboeva também destacou que sente que seu filho está vivo. Ela afirmou que vai acreditar nisso até que receba provas do contrário. Após a comoção pública, de repente, instalou-se o silêncio. As pessoas faziam perguntas e especulavam por que a equipe Liza Alert, após encontrar pistas importantes, encerrou rapidamente as buscas. Mais tarde, a organização fechou completamente os comentários nas publicações sobre Cecek, explicando isso por motivos éticos. Na primeira semana, centenas de pessoas responderam ao chamado, deixaram seus afazeres e saíram em busca dos desaparecidos. Elas ficaram indignadas e aguardavam explicações. No dia 29 de maio, as autoridades finalmente fizeram uma declaração oficial, anunciando que a principal versão do ocorrido é homicídio. O suspeito é a pessoa que entrou no carro de Cecek perto do shopping center. Para identificar essa pessoa, estão sendo realizados trabalhos para melhorar a qualidade das gravações das câmeras de vigilância. As atividades investigativas e operacionais continuam. No momento, o caso do desaparecimento de Cezek e Stanislav conta com as seguintes evidências oficiais. Primeira, os pertences encontrados no terreno baldio, a jaqueta de Narboev, chaves e a carteira de motorista. Segunda, outros objetos, cuja ligação com o caso ainda não foi confirmada. Terceira, uma grande mancha de sangue também encontrada no terreno baldio. Quarta, o carro de Cecek, deixado no pátio sem placas e com vestígios de sangue. Quinta, gravações das câmeras de vigilância, registrando o deslocamento do carro Mitsubishi na noite de 11 para 12 de abril. Sexta, depoimentos de testemunhas e pessoas que presenciaram os fatos. Todas as evidências passam por análises forenses e genéticas. Não havia outras informações. A principal versão é homicídio. Boris Buinov é considerado o primeiro suspeito. Acredita-se que a infidelidade da esposa poderia ter sido o motivo do crime, mas isso é apenas uma suposição. Os familiares de Cezek declararam que não encontraram conversas comprometedoras em seu computador. Boris informou que foi interrogado várias vezes pelos investigadores e passou pelo detector de mentiras. Ao mesmo tempo, algumas circunstâncias levantam dúvidas. Em primeiro lugar, no passado, Boris trabalhou nas forças de segurança e o desconhecido que apresentou uma carteira funcional poderia muito bem ter sido seu ex-colega. Em segundo lugar, a viagem de negócios de Buinov no dia do desaparecimento da esposa, a uma distância de mais de 2.000 quilômetros, parece um álibi previamente planejado. Além disso, o objetivo da viagem era capturar cães vadios. Isso levanta questões, considerando a longa distância. Em terceiro lugar, o carro de Cecek não foi destruído, embora fosse um bem comum e, em caso de separação, permaneceria à disposição do outro cônjuge. A segunda versão é o sequestro. Supostamente, Stanislav se apaixonou por Cecek, que não correspondia aos seus sentimentos, e decidiu sequestrá-la. No entanto, surgem muitas perguntas. Quem era a terceira pessoa no carro e por quê? Cecek está viva. E onde ela está? A terceira versão é um acerto de contas criminoso por causa de dívidas. Talvez Cezek tenha pedido ajuda financeira a pessoas ligadas ao crime, possivelmente para negócios ou para participar de um concurso de beleza. Quando chegou a hora de pagar a dívida, surgiram problemas. Isso poderia explicar seu desejo de trabalhar como motorista de táxi e o pedido de dinheiro ao marido no dia do desaparecimento. Talvez ela estivesse juntando a quantia necessária. A presença de Stanislav no carro poderia estar relacionada ao fato de que ela não queria contar a Boris sobre seus problemas e convidou Stanislav como proteção. Nesse caso, o assassinato deles parece ilógico, já que para o credor é importante receber o dinheiro de volta. A quarta versão é um confronto com um passageiro inadequado. Após o concurso Miss Buriatia 2024, Cecek se tornou bastante conhecida e alguém poderia estar a perseguindo.
O criminoso poderia ser um admirador secreto que decidiu transformar suas fantasias doentias em realidade. A quinta versão é que dois apaixonados decidiram fugir, encenando um crime, mas isso é pouco provável, considerando que Cecek tem filhos que ela nunca abandonaria e Stanislav tem mãe e irmã. Poucos arriscariam construir sua felicidade sobre o sofrimento dos entes queridos. De acordo com as últimas informações, recentemente surgiram novos detalhes na investigação do desaparecimento de Cecek e Stanislav. Os investigadores determinaram que o crime ocorreu na rua Domostroitelnaya, em Ulan-Ude, e descobriram que, após um dia, os corpos foram levados de carro. Os funcionários também conseguiram identificar uma testemunha ocular que conversou com o criminoso. Um retrato dele foi elaborado e surgiram hipóteses sobre sua identidade. A principal versão considerada é a de assassinato das pessoas desaparecidas, mas, no interesse da investigação, os detalhes não são divulgados. A investigação continua. Estão sendo realizados estudos genômicos forenses em relação a vários outros objetos diversos, apreendidos no local do incidente e durante as operações de busca. Como se pode ver, há muitas versões dos acontecimentos e, possivelmente, algumas delas estão estritamente classificadas como segredo. É possível que, com o tempo, surjam novos detalhes no caso do CSC Bainovo e de Stanislav Norboev, que ajudem a esclarecer a situação. Mas também é provável que a verdade permaneça desconhecida. Esta investigação nos aproximou um pouco da compreensão do que aconteceu, mas a questão continua em aberto. O que você acha que causou esses acontecimentos na noite de abril em Ulan-Ude?